Estamos de volta depois de uma pausa por conta do trabalho intenso aqui a bordo. Voltamos com conteúdo inédito para vocês aqui no canal. Na última vez que conversamos, eu estava na Alemanha trabalhando nos preparativos do lançamento do novo cruzeiro da minha empresa. E no mês passado, esses trabalhos ficaram extremamente intensos e não consegui publicar vídeos novos, só soltei alguns stories e fotos aqui no YouTube e no Instagram. Mas agora voltei com conteúdo novo de aventuras pelo mundo, destinos exóticos e a vida a bordo de um cruzeiro na série Diário de Tripulante. Obrigado por continuarem acompanhando nesses 15 anos de YouTube. Pois é, em agosto de 2004 eu fui um dos primeiros brasileiros a começar a colocar vídeos aqui nessa plataforma. E hoje esse é o canal por mais tempo em atividade no Brasil. Quem vem comigo continuar explorando esse mundão pelos próximos 15 anos? Recentemente publiquei aqui no canal um vídeo com os lugares mais incríveis ao redor do mundo que eu visitei de cruzeiro. E agora vamos falar de outros lugares espetaculares que eu visitei viajando por conta própria, sem ser de cruzeiro, por terra ou pelo ar. Quando eu era adolescente, eu tinha um sonho chamado Egito. Na época eu já adorava arqueologia e histórias de civilizações antigas, mas levou vários anos até que conseguisse chegar na Terra dos Faraós. Fiz essa viagem em 2018, começando pelo Cairo e pelas pirâmides. Foi uma experiência surreal entrar naqueles monumentos milenares que supostamente serviram de túmulos para os faraós. Inclusive o vídeo que mostro dentro de alguma das pirâmides se tornou um dos mais assistidos no canal e passou até na Rede TV. Depois viajei até Luxor, uma das capitais do Egito Antigo, onde conheci outras obras espetaculares e peguei um cruzeiro pelo rio Nilo. Você pode assistir aqui no canal minha série completa de 7 vídeos pelo Egito, além de um mais recente que eu fiz agora esse ano com algumas dicas imperdíveis para quem está planejando a sua viagem para a Terra dos Faraós. Alguém aqui também tem vontade de entrar numa das pirâmides do Egito Antigo? Alguns anos atrás descobri uma região pouco lembrada por viajantes que eu queria muito conhecer, a Ásia Central. Visitei 3 países por lá e tive uma das experiências mais incríveis no Cazaquistão. No sul do país existia um enorme mar chamado de Aral, mas que décadas atrás começou a secar. Imagine um gigantesco corpo d'água com centenas de ilhas, diferentes espécies de peixes, barcos navegando e várias cidades no seu entorno que dependiam desse mar. Até que nos anos 60, a União Soviética, que controlava essa região, teve a ideia de criar canais, tirando a água do mar de Aral para irrigar plantações pelo país. O resultado foi uma das maiores catástrofes ambientais já causadas pelo homem. E onde antes existia o mar, hoje tem um deserto e um cemitério de navios, além de algumas áreas com pequenos lagos sem vida. Na minha visita pela região, enfrentei neve, frio extremo e várias horas na estrada para conhecer essa história de perto e falar com moradores da região. É um dos meus vídeos que tenho mais carinho nesses 15 anos de YouTube. Agora vamos viajar para a América do Sul e conhecer uma civilização de 12 milhões de habitantes. Estou falando do Império Inca. Alguns anos atrás, passei 2 meses viajando pelo Peru, onde estudei espanhol e cheguei até a mística cidade de Machu Picchu. Escondida nas montanhas dos Andes, apenas algumas comunidades locais sabiam da existência de Machu Picchu e, por isso, por séculos, a cidade caiu em ruínas. Você pode chegar lá passando pela antiga capital do Império Inca, Cusco, de onde sai um trem para a pequena cidade de Águas Calientes, que fica ao pé da montanha de Machu Picchu. Para subir tem opções de transporte, mas eu recomendo a caminhada. Leva cerca de 1h30 até chegar nos portões da cidadela e é uma experiência inesquecível. Nas ruínas você encontra casas de famílias, prédios religiosos e vestígios de como as pessoas viviam mais de 500 anos atrás. Uma dica: vá nas primeiras horas do dia, porque de Machu Picchu tem um outro morro próximo chamado Huayna Picchu, que oferece uma vista linda da cidadela, mas que tem um limite diário de visitantes, então tem que chegar cedo para conseguir subir. Alguém aqui também já visitou Machu Picchu? Conta pra gente aqui nos comentários como que foi a sua experiência. Quando eu tinha cerca de 18 anos, vivendo na pequena cidade de Chuí, no extremo sul do Brasil, eu comprei uma revista onde na capa tinha a Nova Zelândia, mais especificamente a cidade de Queenstown, no sul do país. A revista chamava Queenstown de a capital mundial dos esportes radicais, e assim começou o meu sonho de um dia conhecer aquele país. Só tinha um problema: na época eu vivia de salário mínimo e não tinha dinheiro nem sequer para passear na região ou no estado, quanto menos viajar para outro país. Eu me lembro de chegar para minha namorada na época com a revista, todo empolgado: olha só que país lindo e tal. E ela olhou para mim e disse: por que você gastou dinheiro com essa revista? Você nunca vai chegar lá mesmo? Deixa dessas histórias malucas de querer viajar o mundo e se contenta com o que você tem.
Pense no balde de água fria esse comentário. Mas, meses depois, o relacionamento acabou, eu pedi demissão do trabalho, fui para a cidade grande, anos depois consegui sair do Brasil e quando eu tinha 28 anos, 10 anos depois daquela revista que eu comprei, consegui desembarcar na Nova Zelândia. E será que valeu a pena? Bem, os caras inventaram ou reinventaram vários esportes radicais, como bungee jump, zorball e jet boat. Além de Queenstown ficar linda no inverno e coberta de neve. Uma das minhas atrações favoritas foi o jet boat pelas águas rasas do Canyon Shotover, descendo a 85 km por hora, fazendo manobras e tirando fino nos paredões, exatamente como eu tinha visto naquela revista de turismo 10 anos antes. Para vocês verem como é importante ter cuidado com os conselhos realistas dos ladrões de sonhos na sua volta. Agora uma viagem mais recente. Pouco antes da pandemia, eu estava viajando pela Ásia e eu decidi incluir uma parada extra no itinerário. Eu queria um lugar novo, que eu nunca tivesse visitado antes e que não tivesse muita dificuldade para conseguir visto, nem para chegar e para entrar no país. Vida nômade tem essas facilidades, a mala está sempre pronta para a próxima aventura. E foi assim que desembarquei em uma cidade asiática que fala português. Bem, na prática, pouca gente ainda fala português por lá, mas o idioma é uma das línguas oficiais de Macau. Colônia portuguesa por séculos, Macau hoje é um território autônomo chinês, em um sistema de governo parecido com o de Hong Kong, onde eles gerenciam seus próprios assuntos internos. Segundo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, antes da pandemia, Macau tinha acabado de se tornar a cidade mais rica do mundo em riqueza per capita. Uma espécie de Las Vegas asiática, Macau é a capital mundial dos cassinos, mas tem atrações de sobra, mesmo para os viajantes que não apostam, com sua mistura única de cultura portuguesa e chinesa. Até pastel de Belém eu encontrei por lá. Tem restaurantes brasileiros, praças e prédios portugueses e templos chineses. Também tem placas e sinais na língua de Camões, apesar do idioma dominante ser o cantonês. Brasileiros e portugueses não precisam de visto e você pode chegar de balsa saindo de Hong Kong ou de avião vindo de países vizinhos, como eu fiz, vindo do Vietnã. Interessante que meu vídeo de Macau viralizou aqui no YouTube, já teve quase 1,5 milhão de visualizações. Você já chegou a assistir? Falando do Vietnã, o que te vem em mente quando você pensa neste país? Com certeza a resposta de muita gente é a Guerra do Vietnã. E para mim também essa era a primeira coisa que eu pensava. Até que desembarquei no país pela primeira vez em 2010 e minha perspectiva começou a mudar. A guerra nos anos 60 e 70 arrasou com o Vietnã. Começou como uma guerra civil entre o norte e o sul do país, um lado apoiado pelos comunistas russos e o outro lado apoiado pelos Estados Unidos. No final do conflito, o Vietnã do Norte levou a melhor e até hoje o país vive sob um regime comunista. Hoje em dia, andando pelas ruas das principais cidades, você não nota vestígios de guerra. Apesar de ter problemas sociais de países pobres, o Vietnã passou por um rápido desenvolvimento nos últimos anos e é um país seguro para viajantes, além de rico em cultura e natureza. Também é um país barato e atrai muitos viajantes europeus e americanos. Nos últimos anos, voltei ao Vietnã algumas vezes e visitei a metrópole Saigon, agora chamada de Ho Chi Minh, com seu trânsito caótico e prédios do período colonial francês, e passei alguns dias em Hanoi, linda cidade ao norte, com templos budistas e a famosa Rua do Trem. Hoi An foi a última cidade que visitei já no começo da pandemia, a mais bonita que achei até agora. Muito colorida, casas preservadas, pontes e templos. Ainda tenho muitos lugares que quero conhecer no Vietnã, então fica ligado aqui no canal para a nossa próxima aventura no Sudeste Asiático. Uma das viagens mais tensas que já fiz também foi na Ásia. Primeiro eu estava em Seul, conhecendo templos, museus e experimentando o famoso churrasco coreano, quando eu descobri que tinha uma excursão que levava você para conhecer a fronteira do país com a Coreia do Norte. Até os anos 50, só existia uma Coreia. Mas aqui também houve uma guerra entre o norte apoiado pelos russos e o sul pelos americanos. De tempos em tempo, o norte ou o sul conquistavam e perdiam territórios e ficavam nessa indefinição, até 1953, quando um cessar-fogo foi acordado e uma fronteira onde os dois exércitos se encontravam foi desenhada no mapa. Essa fronteira hoje é chamada de DMZ, ou Zona Desmilitarizada, se bem que de desmilitarizada não tem nada. Ambos os lados têm soldados fortemente armados e segurança extremamente rígida, sendo o lado coreano protegidos por soldados da ONU. Para chegar lá, temos que assinar um termo de responsabilidade e se registrar com antecedência. Conforme a gente chegava próximo à DMZ, passamos por vários pontos de segurança e revista em um ônibus com janelas bloqueadas. Já bem próximo da fronteira tem um centro de visitantes, onde conhecemos mais da história da Coreia e como ela se dividiu em duas, além das razões de tanta tensão até hoje. Na fronteira em si,
há muitos soldados e restrições, mas temos a oportunidade de pisar do lado norte-coreano e tirar uma foto com o soldado. Foi uma viagem que pude aprender muito e o vídeo no canal também viralizou, mas foi muito tenso e não acho que faria essa viagem novamente. Você teria coragem de visitar uma das fronteiras mais perigosas do mundo? Lembrando que você pode acompanhar nossas andanças pelo mundo em tempo real, com direito a fotos, stories e dicas extras que às vezes não entram aqui no canal. É só me acompanhar no Insta, Diogo Quirilos. Me segue lá. Alguns anos atrás eu decidi que queria passar um tempo maior em algum país novo, que fosse bem diferente dos países que conhecia. Talvez um país de cultura forte, que tivesse lugares interessantes para visitar e gravar conteúdo para vocês, mas que também tivesse um custo de vida baixo e não fosse muito longe de Portugal, onde eu vivia na época. Foi assim que decidi arrumar a mala e partir para o Marrocos. E fui para uma temporada de volunturismo. Já expliquei aqui no canal como esse tipo de viagem funciona. Você troca algumas horas de trabalho por acomodação, às vezes alimentação também. Eu trabalhava em um hostel de Marrakech, cerca de 4 horas por dia, ajudando os funcionários a cuidarem do local e dos hóspedes, enquanto também morava no próprio hostel. No tempo livre, cuidava dos meus trabalhos online e explorava Marrakech. A cidade é incrível, com vestígios de uma história milenar, cultura islâmica forte, segura, barata e cheia de cheiros e sabores que eu nunca tinha experimentado. A área central tem uma praça principal cercada por um labirinto de barracas, lojas, restaurantes, acomodação, mercados típicos, casas de família e mesquitas. Depois de algumas semanas eu até me sentia confortável de sair explorando e me perder pela Medina, como é chamada a área antiga da cidade. Saindo de Marrakech, tem várias viagens para conhecer o Saara, onde passei uma noite em um acampamento no deserto. Um assunto que eu tenho muito interesse é a Segunda Guerra Mundial. Já assisti vários filmes, documentários, li livros, então por isso eu sempre quis visitar o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Muitos anos atrás eu já havia visitado um outro campo de concentração na Alemanha, mas Auschwitz foi o maior de todos e a primeira vez que eu ouvi falar dele foi no meu filme favorito, A Lista de Schindler. Para mim, esse é um dos locais históricos mais importantes do século passado e mostra o que pode acontecer quando um líder não tem oposição e é dado o poder absoluto de fazer o que quiser. Uma forma de chegar lá é tomando um transporte ou excursão, saindo da linda cidade de Cracóvia, no sul da Polônia. Esse foi um dos vídeos mais difíceis de produzir para o canal, porque ainda que eu queria falar de dados, datas e fatos históricos importantes, eu também queria capturar o lado humano daquela tragédia que aconteceu nos anos 40. Mas para provocar um contraste e levar vocês a refletirem mais sobre o assunto, eu também visitei a fábrica de Oskar Schindler, que aparece no filme A Lista de Schindler. A fábrica dele foi um símbolo de esperança para milhares de pessoas que viveram naquele tempo difícil na Polônia. Depois de conhecer vários destinos famosos, eu comecei a ficar obcecado por países exóticos e pouco visitados por brasileiros. E assim acabei chegando em lugares como Laos, Belarus e Uzbequistão. Quanto mais extremo e diferente do que estou acostumado, melhor. Eu também percebi que vocês estavam gostando desses destinos exóticos, então foi assim que eu decidi ir para Mongólia, a terra do conquistador Gengis Khan. É lá que fica a capital de país mais fria do mundo, Ulaanbaatar. E eu estava disposto a ir no inverno, quando a temperatura chega a menos de 40 graus Celsius. Como se não bastasse, decidi sair pela cidade de bicicleta e até minha GoPro não aguentou o frio. Eu também queria sair um pouco da cidade, ver o povo nômade nas montanhas, mas no inverno não tem muito passeio por essa região, na verdade não tem passeio nenhum, então eu tive que convencer um funcionário do hotel que eu estava hospedado a conseguir um carro com um amigo e me levar. Mas o carro não era próprio para neve e a gente acabou atolando nas montanhas congeladas. Essa foi uma das aventuras mais extremas que eu já registrei aqui no canal e vocês podem assistir os vídeos da Mongólia depois. Na minha busca por países exóticos, acabei me inspirando no filme Doutor Estranho, da Marvel. Quem assistiu o filme deve lembrar que depois de um acidente de carro, o personagem principal fica desesperado por uma cura para os seus ferimentos e vai para o Nepal. O filme tem várias cenas na capital, Katmandu, e nas montanhas da região. Eu fiquei fascinado por aquelas paisagens, templos, misticismo e o caos de Katmandu. Meses depois, foi a minha vez de desembarcar no Nepal. E que lugar incrível! Eu aprendi sobre a religião, comi comida local, sobrevoei o Himalaia, passei a noite de Ano Novo sozinho nas montanhas e vi o Monte Everest. Nunca vou esquecer o ritual milenar de cremação dos mortos que acontece em um dos templos mais sagrados do país.
Nepal é um país de contrastes, enquanto a capital é caótica, com ruínas do último terremoto ainda pelas ruas e macacos pulando pelos prédios, a natureza da região te traz calma e inspiração. O que achou da lista? Ficou com vontade de visitar algum desses países? No próximo episódio voltamos com as histórias daqui da Europa e vou revelar como foi nosso período no estaleiro mês passado e como está sendo navegar ao redor da Islândia nesse exato momento. Por enquanto, veja a outra lista dos países mais incríveis que eu visitei de cruzeiro. É só clicar nesse vídeo aqui. A gente se vê lá.